Sejam todos bem-vindos ao canal Sabedoria e passando aqui para a gente meditar um pouco na palavra de Deus, amém? E eu quero meditar aqui, com vocês, Atos 9, mas primeiro eu quero explicar o porquê eu quero falar sobre Saulo de Tarso. Ontem, enquanto eu estava na minha intercessão das 3 horas, o Espírito Santo, ele me fazia a pensar na obra maravilhosa que o Espírito Santo realizou na vida do apóstolo Paulo, o Saulo, antes de se converter ao Evangelho. E quando eu terminei de orar, eu pensei assim, agora eu vou tirar uma palavra para uma pessoa, E falei, meu Deus, me dá uma palavra para mim falar para essa pessoa. Quando eu abri a palavra de Deus, saiu aqui em Atos 9, que fala a conversão de Saulo. Então, o Espírito Santo, ele quer falar conosco nesta passagem bíblica. E todos conhecem, a história, Todos conhecem, a vida de Saulo de Tarso. Todos conhecem que ele foi um perseguidor dos cristãos, Ele perseguiu o cristianismo, ele tentou acabar com o cristianismo, ele mandava matar os cristãos, ele agredia os cristãos, porque na mente dele ele achava que era uma seita e que o judaísmo, que o judaísmo estava correndo perigo. Foi por isso que ele tomou essa atitude. Mas o Espírito Santo de Deus estava de olho no apóstolo Paulo. E eu quero meditar com vocês aqui nesse versículo, aqui no mesmo capítulo, que fala assim. O versículo 15 fala assim, Deus falando para Ananias, Mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelita. Vá, porque ele é um instrumento escolhido para levar a salvação, para levar a libertação. Vá. Deus escolheu, Deus escolheu Saulo para ser, usado pelo Espírito Santo de Deus. E ali, enquanto ele ia, na estrada de Damasco, Deus, um clarão cercou ele, e ali ele perdeu, a visão. Ele ficou 3 dias cego, 3 dias cego. Mas era Deus, Era Deus trabalhando na salvação de Saulo. E Deus, ele veio para curar, ali nessa passagem bíblica fala que Saulo, ele recuperou a sua visão física, Mas Deus não estava preocupado com a visão física dele, não. Deus estava preocupado com a visão espiritual de Saulo, aonde Deus começou, a fazer uma grande obra na vida desse homem. E lendo aqui, a leitura bíblica, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Será que nós, ao dizer, que tivemos um encontro com Deus, estamos cheios do Espírito Santo de Deus, possamos dizer, igual o apóstolo Paulo falou, seja meus imitadores como eu sou de Cristo? Será que temos a capacidade de falar, para o mundo nos imitar? Isto fica, uma pergunta aí para todos nós. Podemos falar, seja meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Será que estamos realmente andando conforme a vontade do Espírito Santo de Deus? E eu quero meditar aqui com vocês em Mateus, Mateus 5, a partir do verso 13, O título é O Sal da Terra e a Luz do Mundo. O sal da terra. Aleluias. Vamos meditar aqui um pouco, Quando vamos, para uma refeição, se a comida tiver salgada, nós vamos comer aquela comida e falar, que delícia que está este sal na comida. Nossa,
Que maravilha, salta até ardendo na boca, está tão gostoso. Não, nós não vamos falar assim. Mas se fizer uma comida e não colocar o sal, nós vamos notar que aquela comida não tem sabor. Aquela comida está faltando o tempero, né? E a Bíblia compara a vida do cristão como sal e como a luz. Você sabia, né? Você sabe, né? Aqueles que lêem a Bíblia sabem, né? O que Jesus quer dizer nesta passagem bíblica. Se colocarmos o sal numa carne, ela não estraga. Não. O sal é para manter a carne saudável. Assim é a nossa vida aqui no mundo. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser a cura espiritual para esse mundo. O nosso falar, o nosso andar, o nosso modo de viver tem sido socorro na vida do povo e do mundo? E aqui continuando, né, fala assim: nós somos a luz do mundo. E o versículo 16 fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás no céu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que é esta luz? É o Espírito Santo de Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se falamos que temos o Espírito Santo de Deus, se falamos que Ele está dirigindo a nossa vida, então por que vemos cristãos aí igualando ao mundo? Porque vemos aí a atitude de cristão que olha para eles, a gente pensa que ele não é um cristão, porque ele está igual ao povo do mundo, ele está procedendo igual ao povo do mundo. As vestes já são iguais, o linguajar já é igual. Ele já não faz mais diferença. E aqui, se nós cristãos somos comparados com a luz do mundo, então nós fazemos a diferença aí nas trevas. Eles precisam olhar para nós e ver que nós, nem tudo nós vamos encaixar, nem tudo em nossa vida, nem tudo nós vamos estar, como vou explicar para vocês, nem tudo nós vamos estar concordando, nós não podemos estar, né, de acordo com as coisas que nós vemos, né, as pessoas fazer. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe aonde ir. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe aonde ele deve permanecer. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe muito bem que quando ele chega em algum lugar, ele fala: eu não posso agir desta maneira, eu não posso fazer assim, porque eu sou um instrumento que Deus quer usar nesses últimos dias para ganhar almas para o reino dele. Eu preciso fazer a diferença em tudo na minha vida. Em São João 14, o versículo 26 fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aleluias. Jesus aqui está falando com os discípulos, né? Jesus aqui está falando, né?
que o Espírito Santo vos ensinará. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vai ensinar vocês e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Será que nós estamos, encaixando aqui nesse versículo aqui falado por Jesus? O Espírito Santo, ele nos ensina. Mas será que o momento que nós precisamos lembrar do ensinamento de Jesus, nós viramos as costas para a palavra? Eu vou proceder aqui nesse lugar, afinal eu estou num lugar que não combina com o meu jeito de cristão, não. Deus entende, né? Deus entende porque eu estou agindo assim, afinal eu estou no meu lazer. Como assim? Se você está aí carregando o Espírito Santo dentro do seu coração, então você chega em algum lugar e pela atitude do povo, você também quer enturmar no meio desse povo e você fala, deixa eu tirar o Espírito Santo de Deus aqui para me agir igual o povo do mundo. Não é assim. Nós temos que tomar muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus, amém? Em Salmo 51, verso 11, o salmista Davi, ele implora para Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Se você é um cristão que teve um encontro com Jesus e que a luz de Jesus brilhou na sua vida e você recebeu o Espírito Santo para dirigir os seus passos, a sua mente, então não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus, mas vamos fazer a diferença aonde nós estiver. Que o nosso modo de viver seja em qualquer lugar. Que aonde nós estiver, pela misericórdia de Deus, as pessoas olham para nós e falam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um instrumento de Deus. Será que se nós, estivermos em algum lugar, encaixando com as coisas do mundo, e tiver alguém ali precisando de nós, precisando de um instrumento, nas mãos do Senhor, ele pode olhar para nós e falar, ali eu vejo que há um homem e uma mulher de Deus, e eu vou até a eles, porque eu sei que Deus vai usar eles poderosamente para falar comigo nesse momento. Então é necessário ter muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando a palavra de Deus, enquanto ela está sendo ministrada, ela está falando comigo em primeiro lugar. E eu sei que vai falar também com cada um de nós. Sejamos luz, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Sejamos realmente verdadeiros cristãos, seja qual for o lugar que possamos realmente valorizar a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo fez, O apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele era reconhecido como um grande homem de Deus. E fiquem todos com Deus. Amém?